Rapaziada, mais uma vez, vamos dar mais um lucro no ciclo de compras. Eu não acabei o ciclo de compras ainda, tá? Depois eu vou refazê-lo bem detalhadinho, resumidinho, só os tópicos para você entender. Esse ciclo é importantíssimo. E outra coisa, independentemente da banca, cai várias questões de compra em prova de concurso. E você com certeza vai acertar. Beleza? Bom, primeira coisa, quando é que começa o ciclo de compras? Quando produção ou vendas especificam os itens a serem adquiridos, sejam de matéria-prima, sejam de produtos acabados. Eles, tendência, pedir estoque alto, aqui em cima, para ter economia de escala, aqui embaixo, para vender mais, para vender bem, atender bem o cliente. A requisição chega aonde? No setor de compra. Ele que negocia com o fornecedor, ele é que faz a escolha com o fornecedor, ele que faz a seleção dos fornecedores. Tendência do setor de compra, pedir estoque alto, para atender bem os setores. Porque se os setores já pediram estoque alto, a tendência é continuar. E também economia de escala na hora da compra. Quando você compra uma quantidade maior, o valor por unidade tende a ser menor. Só que para comprar tem que ter autorização. Autorização do administrador financeiro. E eu já falei para você anteriormente que o administrador financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, porque ele conhece as desvantagens de se ter altos estoques, coisa que também nós já abordamos. Depois do setor de compra, eu reescrevi aqui, ó, compra, pedido até o fornecedor. Eu vou fazer um pedido, vou preparar o pedido, vou providenciar a entrega. Quem vai fazer isso? Fornecedor. O fornecedor faz essa parte aqui. Então, olha só, aqui vai rolar um tempo. Depois que o produto chegar, a entrega vai ser feita no almoxarifado. Almoxarifado é aquele local da empresa onde você recebe matéria-prima. Ó, fecha aqui. Recebeu e conferiu. Aceitou. Aceitou? Aquilo que foi pedido está igual àquilo que chegou? Está igual à nota fiscal? Beleza. Aquilo que foi pedido está igual exatamente àquilo realmente que chegou na empresa? Perfeito. Maravilhoso. Fantástico. Sensacional. Se foi aceito, significa dizer que acabou o ciclo. O ciclo tem início quando produção ou vendas especificam o que vai ser adquirido e termina com a aceitação. Depois tem outra atividade do almoxarifado. Estocagem, distribuição. Guardou, estocou provisoriamente, distribui. Depois vai para a linha de produção. Pô, a gente vê isso. Ficou claro até aí? Eu vou pegar esse ciclo para você, ele não acabou. Eu vou pegar aqui e vou só colocar as partes e vou comentando. Então vou fazer um esquemazinho que a gente liga tudo aqui para você entender agora o esquema todo, como é que funciona. Mas todos os detalhes a gente já escreveu, todos os detalhes a gente já refez aqui. E uma coisa também que você não pode esquecer, pode haver conflito entre os diversos departamentos. Então, olha só, eu falei para você agora há pouco da produção, falei para você agora há pouco do setor de vendas. Cada um especifica o item a ser adquirido, produção de matéria-prima, vendas, né? Ele solicita, né, de fato, o produto acabado para ser revendido. Já falei que a tendência aqui é ter estoque alto, tendência a ter estoque alto. Aqui para ter economia de escala, aqui para vender mais, para atender bem ao cliente, para não perder negócio. Já foi falado isso. Eu vou fazer uma requisição de compra e essa requisição de compra do que deve ser comprado vai chegar na mão do setor de compras. Requisição. Nesse segundo esquema aqui de propósito, eu vou pegar o setor de compras, eu vou colocar de outra cor. Vou colocar de azul. Aqui no setor de compras, a gente tem a figura do comprador ou a figura do negociador. Aquele que vai comprar, aquele que vai negociar em nome da empresa. Setor de compras, comprador ou negociador. A gente sabe que há a necessidade de se pedir uma autorização para o administrador financeiro. Eu vou colocar o administrador financeiro de preto, só para você entender que ele não faz parte da administração de materiais,
mas ele faz parte do ciclo de compras. Detalhe importante, hein? O administrador financeiro dá a palavra final com relação à compra. Ele dá a palavra final, professor? É. Professor, ele é favorável ou é contrário a comprar estoque demais? Já falei, ele é contrário. Ele conhece as desvantagens. Alto capital investido, altos custos de armazenagem, risco de obsolescência ou perda. Ele conhece todas as desvantagens de se ter altos estoques. Como ele conhece as desvantagens, ele é contrário à manutenção de altos estoques. Aí eu volto a falar para você, entre os diversos setores pode ter conflito. Eu quero muito para atender bem a eles e para comprar uma quantidade maior para o valor unitário ser menor. Ele disse não. Pode ter conflito entre os setores, professor? Pode ter conflito entre os setores. Se tiver conflito entre os setores, quem é que dá a palavra final? Administrador financeiro. O administrador financeiro é que dá a palavra final com relação a estoque, com relação ao volume de estoque. Ele dá a palavra final. Aí, já falei para você que o comprador faz o pedido junto ao fornecedor, aquele fornecedor previamente cadastrado, aquele fornecedor previamente escolhido, vai ter um tempo, vai ter a preparação, vai ter a entrega, e a entrega vai se processar aonde, professor? A entrega vai se processar no almoxarifado, o local da empresa, onde a gente vai receber a matéria-prima. Lá no almoxarifado vai ter a conferência da matéria-prima, recebimento, conferência e aceitação. Depois que o produto foi aceito, de forma que aquilo que foi pedido é exatamente igual àquilo que foi entregue, acabou o ciclo de compras. Quando é que começa o ciclo de compras? Quando produção ou vendas especificam os itens a serem adquiridos. Quando é que termina? Quando a mercadoria é aceita no almoxarifado. Quando a mercadoria é aceita no almoxarifado. Mercadoria foi aceita? Beleza. Se a mercadoria foi aceita, acabou. Fim do ciclo de compras. Dentro deste contexto, mercadoria foi aceita no almoxarifado? Foi aceita no almoxarifado. Se a mercadoria foi aceita no almoxarifado, significa dizer que tem, estocagem e distribuição. A mercadoria vai para onde, professor? Aliás, vamos colocar de azul, não. Vamos colocar, não tem problema não. Vai para o setor de produção. Entre outras palavras, volta para cá, ó. Volta para cá. Volta para cá. Ele pediu, volta para ele. Vamos colocar de preto? Vamos, para não confundir? Vamos colocar de preto. Volta para lá. Vamos colocar de preto para ficar bonito. Vamos colocar de preto para você ver que é o mesmo setor. Chegou, vai para a linha de produção. Produto está pronto e está acabado, o produto depois vai ser vendido. Depois que o produto está pronto e acabado, o produto vai para o depósito. Aí acabou o ciclo de compras. Almoxarifada para receber matéria-prima. Chegou, vai para o depósito. Se for dentro da mesma empresa, depois que está pronto, está acabado, vai para o depósito, também vai para o setor de vendas. Sem problema nenhum. Vai depois para o setor de vendas. Se a empresa tiver um setor de vendas. Então, coloco aqui 2 asteriscozinhos. Aqui eu coloco 2 asteriscozinhos para chamar a sua atenção. Primeira coisa que eu já falei, se tiver conflito, quem dá a palavra final? Administrador financeiro. Porque ele que autoriza a solicitação de compra. Ele que autoriza a compra junto ao fornecedor. Eu falei para vocês mais cedo que a administração de materiais tem 3 setores estratégicos. Compra, patrimônio, almoxarifado. Compra está aqui. Almoxarifado está aqui. O setor de compras está acompanhando todo o processo. E tudo que é comprado é registrado no patrimônio. Faz o controle patrimonial do estoque. Controle patrimonial. Não está expresso aqui, mas também faz parte. Mas eu pergunto mais uma vez. O ciclo de compras começa aqui com a especificação da matéria-prima e termina aqui quando o produto é aceito. O ciclo acaba aqui. Eu pergunto para você mais uma vez. Comprar é função exclusiva da administração de materiais? Não.
Comprar não é função exclusiva da administração de materiais. Comprar não é função exclusiva do setor de compras. Outros setores, produção, vendas, o administrador financeiro, também participam do processo. Só que existe um setor que participa do processo indiretamente. Indiretamente, existe um setor que participa de todo o processo. É o setor de marketing. Professor, quando você fala indiretamente, você não ligou aqui num local, você está colocando nos vários setores. Você precisa entender, queridos, o que é marketing. Tem gente que acha que marketing é propaganda, queridos. O marketing, ele orienta a propaganda, mas o marketing não é propaganda. O que é marketing, professor? Estudo de mercado. O que é marketing, professor? Estudo da colocação de um produto no mercado. O que é marketing, professor? Marketing é o quê? Estudo do gosto e necessidade do cliente. Moral da história, aquilo que a empresa vai produzir passa pelo trabalho de marketing. Professor, o setor de marketing entende que aquele determinado produto tem que ser lançado agora e tem que lançar e vender uma determinada quantidade. Com relação a marketing e os outros setores, pode ter conflito? Sim. Com relação a marketing também pode ter conflito. Porque se marketing fez um estudo, ou seja, a produção deve produzir o que foi objeto de estudo, o que foi estudado pelo pessoal do marketing. E um detalhe importante, para que o processo não seja prejudicado pela falta de estoques, o pessoal do marketing também tem a tendência de pedir estoque alto, para que todo o processo funcione bem. Mais uma vez eu te falo, marketing não é propaganda, marketing é estudo. Marketing participa do ciclo, mesmo participando indiretamente. Marketing participa do ciclo, mesmo participando indiretamente. E ele pede um estoque alto, de forma que as vendas não sejam prejudicadas pela falta de estoques. Quem faz esse trabalho de marketing. Curiosidade, fecha aqui em mim. Só para a gente entender melhor isso aqui e finalizar isso aqui. O setor de marketing, que significa estudo de mercado, ele orienta em cima desse estudo de mercado a produção. Orienta o que vai ser produzido. E ele orienta também um outro setor que não está aqui expresso, mas orienta também a propaganda. A propaganda que vai ser feita, né, pela empresa, o tipo de mídia, para a empresa atender um público maior. Moral da história, o setor de marketing participa mesmo que indiretamente. E ele pode participar indiretamente, inclusive, do conflito entre os setores, quando o assunto é o volume de estoques. Fechando aqui em mim. Ficou claro isso para você? Deu para entender direitinho? Né? Vou falar uma coisa para você. Tem questão de prova aqui. Fique bem atento. Então, repetir para você ficar atento com relação a isso aí. Eu quero voltar no slide, porque lá eu volto a falar do conflito. Quando nós temos compras, nós temos conflitos interdepartamentais. Aí, eu falei isso para você. Só que isso está esquematizado ali, está um pouco mais detalhado para ficar melhor para você entender. Nós temos conflitos? Sim. Por quê, professor? Olha só. Quais são os conflitos? Departamento de compras, produção e departamento financeiro. Olha só. O pessoal do departamento de compras, eles querem matéria-prima ou produtos acabados em grande quantidade. Tudo bem? Por que o setor de compras quer isso? Primeiro, para ter desconto sobre comprar grande quantidade. Quando eu compro em grande quantidade, eu consigo preços melhores, o custo unitário tende a ser menor. Ou menor custo quando se adquire, né, grandes lotes, que é economia de escala. Detalhe, beleza? Só um detalhe importante que eu queria que você entendesse. Fecha aqui em mim. Presta atenção.
palavra desconto está ligada à forma de pagamento. Então, geralmente, existe desconto quando eu pago à vista. É claro que, se a gente paga à vista e compra uma quantidade maior, significa dizer que você pode conseguir uma melhor condição de compra. Claro, as duas coisas estão juntas, né? Agora, veja, eu tenho desconto quando eu pago à vista. Então, o setor de compras quer comprar grande quantidade e, muitas vezes, se a empresa tiver capital de giro para isso, quer pagar à vista. Pagar à vista para ter desconto. E um detalhe importante, comprar grande quantidade de quem produz, porque quem produziu, é só lembrar do pão, produziu em grande quantidade, e o valor unitário é menor. Então, quando você compra em grande quantidade, ou o valor unitário tende a ser menor, tende a ser mais baixo. Beleza? Volta no slide lá. Só que, como eu falei para você, financeiro é contra. O capital investido, capital alto, pode ter perda financeira. Então, compra que é muito, financeiro diz não. Quem é que dá a palavra final quando o assunto é compra? Administrador ou departamento financeiro. O pessoal da produção quer alto estoque de matéria-prima, para não faltar material, para produzir lotes maiores para que o custo unitário seja menor. Como chama isso? Economia de escala. Economia de escala. Departamento financeiro é contra. Primeiro, ele conhece as desvantagens. Maior custo de armazenagem e perda por obsolescência. Ou seja, é mais caro para armazenar e pode perder dinheiro porque o item ficou obsoleto, porque produziu demais. Já o pessoal de produtos acabados, ou seja, o departamento de vendas, quer estoque alto para entrega rápida, para ter uma boa imagem, para ter melhor venda, para não perder negócio. Só que o financeiro é contra, porque o capital investido é alto e você tem o maior custo de armazenagem. Fechando aqui mais uma vez. Quem é que dá a palavra final quando o assunto é compras, departamento ou administrador financeiro? Eu não coloquei nesse quadro marketing, mas indiretamente participa do ciclo, participa das compras, e o marketing deseja que o fluxo de negócio não seja afetado pela falta de estoque, que é um outro detalhe importante a se abordar, como eu falei para vocês anteriormente. Deu para entender isso? Finalizando mais uma vez a ideia. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Outros setores participam do ciclo de compras. Guarda essa informação, informação importante. Beleza? Próximo slide. A partir do primeiro fornecimento, deve-se fazer as seguintes avaliações. Uma avaliação é técnica, a outra administrativa. Avaliação técnica, composição do corpo técnico em relação às necessidades da empresa, recursos técnicos disponíveis e utilizados, disponibilidade de operadores, máquinas, ferramentas e instrumentos adequados às exigências técnicas. Ou seja, com relação à parte técnica da empresa, será que realmente a necessidade da empresa foi atendida? Será que realmente aquilo que foi comprado atendeu, foi além das expectativas da parte técnica? Né? Isso a partir da primeira compra. A partir da primeira compra, vamos fazer também a avaliação administrativa. Composição de staff responsável pela administração da empresa. Procedimentos usuais, conceituação de mercado, grau de interesse em participar do corpo de fornecedores. Pela parte administrativa, será que realmente aquela compra atendeu a necessidade da empresa? Será que atendeu os processos usuais e a conceituação no mercado? Veja aqui em mim. Aquela matéria-prima tecnicamente é viável? Aquela matéria-prima tecnicamente gera um produto de qualidade? Avaliação técnica. Né? Aquela matéria-prima para aquele produto atendeu as expectativas? Avaliação administrativa, a parte operacional, o prazo de entrega, a qualidade do produto, será que realmente atendeu a expectativa da empresa? Se o fornecedor, a partir do primeiro fornecimento, ele foi aprovado nesses dois quesitos, tendência ter uma relação duradoura com a empresa. Ter uma relação que vai ser uma relação que vai durar bastante tempo, no aspecto organizacional, para a empresa, para a organização. Consegue entender? Sem dificuldade? Fácil. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Centralizar ou descentralizar? Fecha aqui em mim. Imagine que você tem uma grande rede de drogarias. A pergunta é, se a rede está no Brasil todo, eu devo comprar num único local, exemplo, compro em Brasília e distribuo para todos os estados. Ou
eu devo descentralizar. Cada estado tem autonomia para fazer compra. Moral da história, centralizar ou descentralizar vai ter vantagens e vai ter desvantagens. Isso tem a ver com compra? Tem. Ou seja, centralizar ou descentralizar deve ser uma política da empresa, que tem que ficar clara quando a empresa for comprar, quando a empresa de fato for fazer o seu processo, que é o processo de compra. E nós já falamos que comprar não é função exclusiva da administração de materiais. Volta lá, acompanhe comigo na tela. Centralizar implica em um único preço de mercado para os itens, independentemente da localização geográfica, uniformizando as ações. A adoção de um procedimento padrão para todas as compras, atendimento mais eficiente, entre aspas, em caso de alguma falta de item em qualquer unidade de negócio. Eu vou colocar isso aí, eu não coloquei entre aspas não, mas tudo depende da distância, né? Apresenta a melhor gestão de estoques, como também uma maior eficiência do controle. Fecha aqui em mim. Eu estou em Brasília. Eu compro em Brasília para todas as drogarias. Provavelmente, se eu recebo em Brasília eu tenho um centro de distribuição. Se eu compro para todo mundo, eu compro uma grande quantidade. Se eu compro uma grande quantidade e a compra é centralizada, eu fiz uma escolha adequada do fornecedor, significa dizer que o custo tende a ser menor. Todas as minhas drogarias, para todas elas, eu vou ter o custo mais baixo, tendência a ter um preço competitivo, tendência a vender mais. É uma tendência natural. Beleza? Outra coisa, se eu tenho um único centro de distribuição, eu tenho mais facilidade para fazer controle do que nas drogarias em si. Um centro de distribuição, o controle é mais fácil do que foi distribuído e cada drogaria vai responder pelo produto que chegou lá. Tem alguém responsável por isso, pelo estoque da drogaria. Beleza? Agora tem um problema. Se a minha central de distribuição está em Brasília e as drogarias estão no Brasil inteiro, será que a entrega é realmente rápida? Foi um entre aspas que eu falei do slide. Então, se a gente estiver num único polo, num único estado, e você tiver uma central de distribuição, e se você tiver, exemplo, as drogarias no mesmo estado, você distribui mais rápido. Agora, se você tiver em estados diferentes, aí fica mais demorado. Por isso que eu falei para você, a empresa tem que ver o sistema que para ela seja o sistema mais adequado. Outra coisa, né? Quando a gente faz centralização das compras, talvez a gente deixe a desejar com relação à regionalização de um produto. Por exemplo, eu estou em Brasília, né? Então, a compra que eu faço aqui em Brasília é pensando no público de Brasília. Só que o público do Norte tem um gosto diferente, o público do Nordeste tem um gosto diferente, o povo do Sul, do Sudeste tem um gosto diferente. No Norte e no Nordeste é calor, dependendo da época, no Sul é frio. Moral da história, se você uniformiza demais as compras, de repente você não atende aquele consumidor local, de acordo com as necessidades locais. Isso também pode ser uma desvantagem. Beleza? Próximo. Descentralização. Compra com maior rapidez, você tem fornecedores locais, a proximidade dos negócios cria maior afinidade entre os profissionais de compras e os solicitantes. Oferece maior autonomia e responsabilidade ao administrador local. Fecha aqui em mim. Dentro desse contexto da drogaria, ou seja, ela está em vários estados. Eu vou comprar do fornecedor local. Desvantagem, tendência a ter preço maior. Por que a tendência é ter um preço maior? É muito simples, eu compro em menor quantidade. Toda vez que uma empresa compra uma quantidade maior, tendência o custo unitário ser menor. Toda vez que uma empresa compra uma quantidade menor, tendência o custo ser maior. Se o custo é maior, tendência é o preço daquela drogaria ser mais caro, mais alto. Tendência a ser menos competitiva. Tendência a vender menos. Agora, o fornecedor local, o comprador local tem mais autonomia, tem mais responsabilidade e, se ele souber comprar, mesmo uma quantidade menor, um custo mais alto, tendência a atender bem aquele cliente local, porque ele conhece a região, conhece o gosto daquele cliente. Às vezes, quem está centralizado num polo só, ele não conhece as peculiaridades locais. O mesmo vinho que vende no Nordeste vende no Sul? A mesma blusa de frio, o mesmo tecido ou a mesma roupa que vende no Sul, vende no Nordeste? O mesmo medicamento ou a mesma quantidade de protetor solar que vende no Nordeste, vende no Sul? Tudo isso vai ser considerado. E às vezes na centralização, isso não transparece. Na descentralização é mais fácil.
mas tem uma grande desvantagem. Você pode perder controle. Na descentralização, cada drogaria faz um controle, porque ela que comprou. Então, significa dizer que você pode ter a perda de controle. Na centralização, o controle é mais fácil. Na centralização, o custo é mais baixo. Dependendo da distância, não há tanta agilidade para entrega. Só a agilidade se estiver no mesmo local, no mesmo estado, na mesma região administrativa. Na descentralização, mais rapidez com fornecedor local, mas o custo tende a ser um custo mais alto. Moral da história, a empresa vai decidir se é melhor centralizar ou se é melhor descentralizar, de acordo com as peculiaridades, com o tamanho da empresa, o tipo de produto, o local que ela atua e assim sucessivamente.